Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Você é que decide. Muito bem. O meu nome é Jorge Tadeu, sou o presidente e fundador das Igrejas Maná, estamos em mais de 40 países, e este programa tem um objetivo que é de ensinar os portugueses no que toca às leis da Constituição, que é um livro fantástico, eu tenho aqui uma cópia, e que diz o que é a democracia, diz quais são os cargos e funções dos órgãos do governo, os direitos que nós temos, enfim. E é muito importante porque nestes últimos, vai fazer 50 anos, na verdade pode-se dizer que este livro foi escondido. De propósito, isto dito por juízes do topo dos topos que me disseram isso. E agora já está a sair cá para fora isto, aquilo, aquilo outro, mas há muita coisa que nós, portugueses, precisamos de aprender para que os direitos que nos são devidos, de facto, aconteçam. Acabamos, dia 10, por ter eleições gerais e foi uma grande surpresa para os dois partidos normais ou mais proeminentes, ou seja, o PS e o PSD, e logo de imediato vieram os comentadores e jornalistas dizer o mesmo do costume, não é? Que o Chega, que teve uma votação, uns resultados astronómicos, que é isto, aquilo, aquilo outro, e chegou ao absurdo de um dos jornalistas insultar de forma totalmente abusiva os membros do futuro, como é que se diz, do Parlamento do Chega, dizendo que eles são como os bonecos como é que se diz? Das Caldas, que são bonecos com símbolos de sexo. E quer dizer, como é que um jornalista faz isso? Bem, então hoje eu tenho aqui o Pedro ao meu lado, a Luísa do meu outro lado, e eu vou querer ensinar o seguinte. Nós, portugueses, precisamos mesmo de aprender os direitos que temos e como é que funciona a democracia, porque a democracia não é nada disso que a gente ouve lá fora, não é? A gente ouve aquela senhora Ana Gomes, ela diz que era a coisa mais extraordinária e acusa toda a gente de falta de democracia, quando ela é que não tem democracia, e quem diz? Ela diz muitos comentadores. E os portugueses olham para os partidos políticos como se tivesse a olhar para um clube de futebol. Bem, quando uma pessoa gosta de um clube de futebol, ele fica como que bairrista, não tem mal nenhum. E um é do Benfica, ou do Sporting, ou é do Belenenses, ou o que é. E normalmente os portugueses que são do Benfica ou coisa assim, quando vê um outro clube português jogar lá fora, ele vira português. Tudo certo. Mas ele, ser do Benfica ou do Sporting, não tem nada a ganhar, nem nada a perder. Não é daí que vem a casa para ele, um melhor salário, hospitais, justiça. Não, não é. Mas o que acontece é um fenómeno engraçado, é que depois ele transporta esse conceito para a política. E se ele é do PS, vai provavelmente ser PS, independentemente daquilo que acontece na gestão do PS. E eu digo isto porque o PS, dos últimos anos, e o PSD, que é o rival, assim podíamos dizer, tiveram anos consecutivos, ou um ou outro, quem é mais não importa, e o que é certo é que ao fim destes quase 50 anos, os portugueses estão bastante piores. E nestes últimos anos, então, com a maioria do PS, o que é que nós vemos? Total falta de dignidade ao povo. Esses governantes não trouxeram dignidade às forças da polícia, aos enfermeiros, aos médicos. Por mais manifestações que as pessoas façam, eles não querem saber disso para nada. Vemos que há uma escravatura, uma miséria mesmo, ao 15º dia já as pessoas não têm com comer, fora a quantidade de pessoas que cada vez passam fome e estão na rua e ninguém fala disso, lá há um jornalista ou outro, de resto não ligam nenhuma a isso, e ao ponto que eu acho que foi do máximo o cúmulo, é os próprios jornalistas dizerem que há cada vez mais mulheres que têm que se prostituir, veja só,
têm que se prostituir para dar de comer aos seus filhos. E, portanto, a gente ouve de tudo nas notícias, mas não ouve nada disto. E, portanto, o que é que eu acho? Os portugueses têm que aprender a escolher, porque quando se trata da política, a coisa não pode ser clubismo. A gente tem que pensar nos frutos destas pessoas. E, portanto, para mim, uma admiração foi que os dois partidos ainda tivessem, foi mais ou menos, ainda tivessem tantos votos. E eu congratulo os portugueses que disseram, não, espera lá, isto já chega, e vou votar no Chega, por acaso, rima, não é? Porque a gente quer mudar de sistema. Ora, os jornalistas passam a vida a chamar nomes ao André Ventura e chamam nomes a toda a gente, mais me parece que eles estão a olhar para o espelho de cada vez que eles insultam os outros. Bem, e perante isto, eu gostava de ouvir aqui o Pedro, porque ele também tem ideias muito interessantes acerca desta matéria. O que acontece muito em Portugal, e quando falamos do jornalismo, não estamos só a falar do jornalismo, é uma característica que está na sociedade, na minha opinião. E daí é que é muitas vezes difícil passar os princípios constitucionais, não só nas instituições, porque as instituições são pessoas, como no próprio povo, que é uma falta de tolerância democrática. Nós falamos muito em democracia e a democracia não se extingue no voto, não é? Tem a ver com a tolerância que devemos ter para a opinião do outro. O outro pode ter uma opinião diferente da minha, mas tem direito à sua opinião e eu tenho de a respeitar. O que nós vemos e o que mostra muito estas eleições é a falta de tolerância, sobretudo dos órgãos, na minha opinião, sobretudo nos órgãos de comunicação social. Nós falávamos ali em off sobre estes exemplos, porque os órgãos de comunicação social acabam por ter uma ideologia, e numa entrevista isso não deveria acontecer. É um pouco como um médico, não é? Um médico também acontece no caso dos advogados, mas como a justiça está tão má em Portugal, eu não vou dar o exemplo dos advogados, mas os médicos, que são pessoas que em geral toda a gente tem uma opinião positiva sobre eles, eles podem depararem-se com uma pessoa que é um criminoso, um traficante, um assassino. Eles devem tratar aquela pessoa com toda a dignidade humana. Independentemente disso. Quer dizer, para a pessoa ser um criminoso, um assassino, um violador, eu não vou-lhe deixar dar anestesia, não vou deixá-lo tratar com a humanidade que devo fazer. Não baixa ao nível dele. Não baixa a esse nível, não é? Exatamente. E, portanto, vou tratá-lo com essa dignidade, porque o código odontológico assim diz. E o mesmo devia acontecer no jornalismo. Eu não estou a dizer que todos os jornalistas têm de concordar, certamente há uns que concordam, outros não, ou com o Chega, ou com o PS, ou com o PSD, mas no âmbito da sua atividade profissional eles devem ser isentos, ou pelo menos mostrarem-se o mais isentos possíveis. E isso não tem acontecido. O que tem acontecido é que há uma forte opinião, eles deixam de ser jornalistas e passam muitas vezes a ser influencers, como se estivessem no YouTube a influenciar alguém para uma opinião própria que se tem. E isso acontece no jornalismo, mas eu acho que acontece um pouco na sociedade. A sociedade torna-se muito pouco tolerante com opiniões diferentes e começa a haver uma ditadura da opinião nesse sentido, que é de facto o que, quando falamos de democracia, é isso que temos de ensinar e combater, até para situações como as da Constituição cada vez serem mais reais para o povo português e dentro das instituições, porque aqui é que começa o problema, para além da corrupção e tudo isso, é aqui que é nessa cultura. É uma cultura. Ora bem, eu quero pegar nisto e continuar com este tema e dizer o seguinte: onde você pode ver o que é democracia é na Constituição. Democracia é uma maneira de viver em que todos temos os mesmos direitos e, todavia, tem que haver regras. Você, por exemplo, tem o direito de pegar no seu carro e viajar na estrada, mas tem o dever de cumprir com as regras, guiar à direita, parar no stop, e daí vai todas essas regras, para que haja um bom funcionamento dentro da sociedade, que a gente não anda aos choques uns com os outros. Agora, nos dias de hoje, quando a gente ouve falar essas pessoas que são comentadores políticos, que são os políticos e são os jornalistas, eles falam muito de democracia, mas não é nada de democracia que eles estão a fazer. Porque para eles democracia é, se tu és igual a mim, se acreditas em mim naquilo que eu digo, tu estás muito bem. Se tu tens uma opinião contrária ou és de um partido que eu não gosto, detesto até, tu não és democrata. Bem, mas então é porque ele não sabe o que é democracia. E, infelizmente, há muitos
pessoas que se dignam de falar, são até deputados, que não percebem nada da Constituição, logo não percebem da democracia, porque a democracia está bem descrita como é que funciona, para que todos tenham os mesmos direitos, todos tenham os mesmos deveres e que haja harmonia. Está bem descrita onde? Na Constituição. E para isso tenho aqui a Luísa, que vai explicar certamente melhor o que eu acabei de dizer. Sim, é verdade. Logo aqui no artigo 2º nós encontramos Estado de Direito Democrático, que diz que a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização políticas democráticas e no respeito e na garantia e na efetivação dos direitos fundamentais. E o que é que eu gostava aqui de dizer? Quando nós falamos em democracia, já falaram aqui e tocamos no princípio básico, porque a democracia assenta em princípios básicos, que é a igualdade. A igualdade de todos perante a lei. Todos têm a mesma dignidade social, independentemente das suas convicções políticas, que é o que nós estamos a falar aqui em concreto. Então, quando nós pensamos em democracia, as pessoas têm que se convencer que cada português é igual, não há aqui qualquer diferença. Todos eles são responsáveis, todos eles têm um poder de voto, porque a soberania reside em eles todos. E isto implica também a tal garantia dos direitos fundamentais que nós estamos aqui a falar. A liberdade de expressão, sem impedimentos nem discriminações, não pode ser vista como uma porta aberta para se praticar ofensas contra as outras pessoas. Portanto, a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. Eu tenho que respeitar a opinião. E neste caso político nós estamos a falar na eleição de uma Assembleia que é a Assembleia representativa de todos os cidadãos. Então, o povo foi votar, o povo decidiu. E isto tem que ser respeitado não só pela comunicação social, que tem feito uma grande propaganda, que esta é que é a realidade. Se nós repararmos, quando houve o debate e quando estavam as eleições a decorrer, era sempre falado nos dois grandes partidos, como se não houvesse mais nenhum partido. Mas pelo menos na folha de voto que eu tive, tinha lá muitos partidos e nenhum deles vinha sequer apontado, nem referenciado, nem em sondagens. Porquê? Porque não têm interesse, mas têm. Porque esses portugueses significam o mesmo que os que votam nos grandes partidos. Portanto, é igual. E é isto que as pessoas têm que entender. Os jornalistas, pela lei da televisão, pelo seu estatuto de jornalista, pelo seu código deontológico, eles têm um dever, e o dever de, em primeiro lugar, ser isentos, ser independentes, ser imparciais. Eles, enquanto pessoas, são cidadãos, podem ter a sua cor política, não tem qualquer problema. Mas quando eles estão em exercício de funções, eles têm que ter este cuidado, porque eles estão ali para informar, eles estão ali não para dar a sua opinião. E eles têm que ter a consciência de que não podem incitar ao ódio, nem podem incitar à discriminação. Têm que admitir todo o tipo de correntes, assim como eu vi vários comentadores políticos, e esses comentadores, mesmo não dizendo do que eram ou do que não eram, a gente sabe que pertenciam aos grandes partidos. Então, e comentadores de partidos minoritários? Como é? Não existem. Onde é que está a igualdade? A Constituição, no artigo 39, que fala sobre a regulação da comunicação social, diz que cabe a uma entidade administrativa independente assegurar nos meios de comunicação social a possibilidade de expressão e confronto de diversas correntes de opinião. Mas isto não se verificou. Isto continua a não se verificar em Portugal. E não é uma coisa de agora, porque antes de vir eu estive a ver e saíram notícias no final do ano passado e já no início deste ano a dizer que os índices de democracia estão a cair grandemente em todos os países do mundo. E porquê? Pela falta do controle político, pela falta do controle judicial. Sendo que nós agora estamos aqui a falar dos jornalistas e dos seus deveres e do seu estatuto, que eles têm que realmente ser isentos e imparciais. Mas também não nos podemos esquecer que as pessoas que estão lá e em quem os portugueses votaram, elas estão lá para exercer a vontade dos portugueses. Porque neste momento já se fala aqui em quem forma governo, quem não forma governo, eu junto-me a ti, eu não me junto a ti. Isto não pode existir. As pessoas que lá estão não é para defender uma ideologia, as pessoas que lá estão é para defender os portugueses. E se os portugueses falaram e disseram o que queriam, isto tem que ser respeitado. Mas, Luísa, aqui é que está o âmago da questão, porque estas pessoas se habituaram a estar no poder e a Bíblia diz que ficam bêbados, a ver, com o poder, esquecem os outros, até ficam com o sangue nas mãos de toda a maldade que acontece por causa das decisões deles. Então, os políticos e estes comentadores e jornalistas são altamente tendenciosos. Alguns é de propósito, são pagos para isso, outros não, já acreditam nas mentiras. E esquecem-se o propósito. Os parlamentares, por incrível que pareça, não cumprem com as regras estabelecidas na Constituição, que é o quê? É representar a sua localidade. Eles não representam localidade nenhuma, porque vem o partido e diz... a disciplina de voto diz que quem manda é o presidente do partido A ou B ou C e, portanto, todos têm que votar igual. Logo está
determinada a democracia. A democracia não é nada disso. Eles estão a dizer que, afinal de contas, quem manda é o partido e é o chefe do partido e não é o povo. Portanto, quando as pessoas estão a falar de democracia, eles estão a falar de quem manda sou eu, ou seja, ditadura, não é democracia. E quando, principalmente, e viu-se o alarme que foi, o chinfrim que foi, porque o Chega teve aquela brutalidade de resultados. Bem, quem é que votou? Não foi o povo. Agora vão dizer que o povo é um estúpido, que é um palerma, porque eles é que são os 5 espertos. Você está a ver a brutalidade de pensamento errado. É tudo menos democracia. Portanto, quando o Joaquim ou a Maria está a falar de que o outro não é democrata e começa a lhe chamar nomes e dizer que ele está a saber ao espelho, e ele é que não é democrata, porque ele não quer admitir que o povo gosta do Ventura ou gosta de quem quiser. E você, se é democracia, tem que admitir que não gosta de si e gosta do outro. Mas é isso que dói a esta elite que está no poder há tanto tempo, cujos frutos são, não é maus, é péssimos. Péssimos. Como é que alguém pode admitir que chegou ao ponto das pessoas irem atrás dos restaurantes para ir buscar comida, os que têm salários que muitos não têm ao fim de 15 dias já não têm comida, com uma sopa aguada, e vocês estão aí e tal, todos no luxo, e não pode ser. Portanto, em parte, a culpa é da cultura que está no povo que aceita isso. E fomos treinados de propósito para aceitar que isto é como se fosse um clube de futebol. Perdão, eu sou de Benfica e, portanto, se o Benfica estiver a perder não sei quantos anos, eu sou de Benfica. Pronto, não tem mal nenhum. Por acaso, eu gosto de Benfica. Mas, por acaso, se o Porto, ou assim, ganhar lá fora, é evidente que eu vou ficar super feliz, porque ele é um clube português. Agora, não podemos transportar essa maneira de pensar para os partidos, porque aí eles sentem-se à vontade de fazer o que quiserem. Veja bem, quantos bilhões de euros recebemos da CE recentemente? E foi dito em algumas notícias escassas que esses bilhões foram gastos em empresas do Estado e em ONGs, organizações não governamentais, que há uns bons anos atrás eram só 1.800, agora deve ser o dobro. Portanto, o dinheiro não foi para aquilo que é devido. E os impostos são gastos não para o básico do cidadão, hospitais e por aí fora. E por isso a Bíblia dizia bem que Deus está a dizer que há pessoas que são anticristos, são anti-humanos. Eles nem falam, nem querem saber das pessoas que precisam de ir a um hospital ou que precisam de um hospital de urgência para crianças. Não há, fecharam. E casas, o forrobadó. Vocês não têm casa. E depois vem sempre conversas. Portanto, o povo, que é quem mais ordena, tem que aprender a mandar, tem que aprender o que é que ele quer, tem que aprender a escolher. Você vai ao supermercado e compra isto ou aquilo, o que você quiser, o que você entender, aquilo que está no seu gosto ou na sua carteira. Não é agora a propaganda que é isto, aquilo. Portanto, democracia é isto. E, portanto, o meu desejo é que nós, portugueses, aprendamos a viver em democracia e não permitir que maus políticos, não estou a dizer que são todos maus, mas há muitos maus. Eu estava a ouvir a doutora Luísa e há uma coisa muito importante nisto, quando nós falamos em partidos que estão-se a candidatar, que aparecem no boletim de voto, sem o eleitor ter qualquer tipo de informação sobre eles, o que para mim é altamente antidemocrático, sobretudo quando nós temos 2 canais públicos que são pagos pelos nossos impostos. Porque se tivéssemos só a falar dos canais privados, mas não, nós temos 2 canais públicos, RTP1 e RTP2, e que deveria fazer essa função, ter essa utilidade pública para os cidadãos serem elucidados. E não acontece. Portanto, logo há uma ditadura aqui da opinião e há já um condicionamento do povo para ir para onde alguém quer que ele vá. Pedro, eu agora posso dizer, porque estou, vamos dizer assim, na moda de cima. Durante muitos anos fui perseguido e este regime tentou até prender-me e afastar-me porque eu não sou da igreja que se deita na cama com eles. Não tenho que obedecer,
não tem que dar opiniões positivas acerca deste regime, tem que dar a palavra de Deus. Mas muita gente se converte, nem toda a gente é má. E estou-me a lembrar, não foi só de umas de vários, secretários de Estado das Comunicações, que me levaram ao escritório onde eles fazem, como é que se diz, com o lápis azul fazem o quê? Censura. Censura. E eu sou obrigado a fazer censura. Obrigado a fazer censura, porque o fulano não podem dizer isso, quando não a gente tira-lhes a licença, faz aquilo, faz aquilo. Portanto, ditadura é onde nós estamos, por incrível que pareça. Agora, os portugueses têm que olhar, para cima de tudo, é para os frutos. Você tem que olhar para os frutos. Você quer continuar a passar fome? Eu acho que não. Você quer continuar a não ter hospital, cada vez se fecha mais? Você quer continuar a ouvir todos os dias que é o fulano... agora ouve-se também, de vez em quando. O fulano é filho do vereador ou filho do presidente da Câmara e ganhou um concurso que nem passa pelo Tribunal de Contas. É todos os dias isso. E você não tem os seus direitos básicos a funcionarem. Eu acho que a gente não quer. Então, há que mudar de mentalidade. Isso leva-me a um último princípio, porque nós falámos aqui da igualdade, da participação dos cidadãos, da defesa dos direitos fundamentais e um último princípio da democracia que é a responsabilização. Responsabilização de quem lá está. Eu quero deixar, antes de terminarmos o programa no ar, o artigo 9º, a linha C da Constituição, que diz que é uma tarefa fundamental do Estado defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. Eu digo o seguinte... eu sou a favor da democracia e 100% a favor deste livro, que é fantástico. O problema é que as pessoas más que foram ocupando os cargos políticos e muitas vezes vêm de associações secretas, conseguiram ocupar esses lugares, tirando o dinheiro e os nossos direitos, escondendo a verdade ao povo. E, portanto, hoje, depois do 10 de março, para mim, eu tenho que o início de uma era nova. Porque muita gente, 1 milhão e tal, que votou no Chega, disse Chega. E depois é preciso ver o que é que eles dizem. Não é nada do que a imprensa diz. Ele diz o quê? Que o mesmo que eu, que este regime não está bem, que as pessoas têm que ser chamadas à atenção, têm que parar de roubar, o que é lógico. Agora, o regime quer diabolizar esta pessoa para que as pessoas pensem, não, Chega isto, aquilo, aquilo. Afinal de contas, o que eu vejo é que quem tem um discurso diabólico ou como é que eles chamam, xenófobo e racista e de ódio, são os comentadores e os jornalistas. Porquê? Não estou a dizer que são todos, mas olha que é a maioria. Portanto, há que mudar de pensamento, há que mudar de mentalidade, há que estudar a Constituição e ver que aqui até diz que isto é que é a democracia. A democracia baseia-se nesses princípios, que quem está no poder é para não governar-se a ele e aos amigos, mas governar a nós com o nosso dinheiro a nosso favor. E dito isto, eu desejo paz, amor e prosperidade a todos e que, de facto, os portugueses consigam dar a volta a esta situação, porque há muita gente que está a sofrer, nós não podemos esquecer os que estão a sofrer. E pronto, deixo aqui este alerta para estudarem a Constituição, para exercer os seus direitos e não permitirem que outras pessoas más nos roubem a nós os nossos direitos. Um abraço para todos.